Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, seja lá a hora que vocês vão assistir a esse vídeo. Hoje nós vamos aqui, ó, Hafetz Haim, uma lição a cada dia, né? Lashon Hara, Shemirat Lashon. Nós estamos no sétimo dia, no dia 7. Então, como é que é? É primeiro ciclo 7 de Tishrei, segundo ciclo 7 de Nissan. No momento que você começar, não importa, comecei hoje e hoje não é dia 1, por exemplo, de Tishrei, sem problemas, tá? Você começa hoje, esse sempre será o dia 7. Quando começar Tishrei ou Nissan e já tiverem os vídeos, você começa da maneira correta, da maneira que foi colocado no livro, que o Hafetz Haim fez questão de que fosse assim, né? Dia 1, dia 2, dia 3. Então, as leis de Lashon Hara, não é? E as palavrinhas de compreensão de Shemirat Lashon, de guardar a língua. O que eu vou fazer aqui antes é que eu quero... nós vamos começar o vídeo um pouco diferente. Eu tenho lá, tá, do próprio canal, tá? Salmos, aqui ficou a bandeira de Israel, maravilhosa, atrás. Deu uma atrapalhada aqui, não dá para ler muito bem. Então, nós temos Salmos, aqui, ó. Salmos, Terrilim, transliterado, Terrilim em hebraico, 23. Nós vamos escutar esse Salmo 23, porque eu quero dar algumas dicas sobre como os Salmos podem nos ajudar com relação ao que eu tenho para oferecer para vocês dentro do canal. Então, nós temos lá várias playlists. Uma playlist diz respeito aos salmos que nós devemos fazer todos os dias. Por exemplo, o dia 1, do 1 ao 9, o dia 2 de cada mês, né? Do 10 a tal, dessa maneira, tá? E nós vamos ter outras várias playlists que significam, por exemplo, os salmos de louvor, né? Os salmos de proteção, os salmos de cura, enfim. Esse Salmo 23, vamos classificá-lo, ele está lá na playlist de salmos de declaração de fé. Por que eu escolhi o 23 para colocar aqui hoje? Porque os Bnei Noach, né, muito provavelmente, poucos vêm de uma vertente, de uma família ou de antepassados que eles conhecem que sejam judeus. Geralmente vem do cristianismo, evangélico, né, que chama, e tem nas suas bíblias brasileiras e também outras línguas, também americanas, eu já vi, escrito este salmo de maneira diferente, onde dá de entender que Deus faz tudo por nós e nós não precisamos fazer nada. Então, nós que sabemos que já temos a nossa The Bible com o hebraico e com o português, uma Bíblia hebraica, nós sabemos que as palavras são deturpadas, modificadas, quando existem as traduções, e se perde conteúdo demais. Esse é um dos salmos mais importantes nesse sentido, porque além dele ser muito importante, ser uma declaração de fé, ele é muito deturpado e repetido, geralmente por evangélicos, geralmente por cristãos, repetido diariamente, de maneira errada. Então, qualquer um que esteja aqui assistindo, mesmo que seja um cristão, que seja um evangélico, pode aprender a maneira certa de falar o salmo. E no final desse vídeo, eu vou colocar ali na tela final, quando aparece aqueles vídeos do lado, eu vou colocar o vídeo que eu fiz sobre a exegese do Salmo 23. O trabalho de exegese não é um trabalho fácil, e é um trabalho, eu não sei quantos vídeos eu tenho, talvez uns 2 ou 3, eu nem sei, que eu pretendo fazer muitos outros, mas ele mexe com o emocional das pessoas, porque quando você faz a exegese, você mostra, você comprova ali, fazendo a exegese, do momento histórico que foi escrito aquele texto, do que aquele termo dentro daquela oração textual queria dizer, qual era o seu significado, se existem mais de um significado para a mesma palavra, e isso acaba gerando
às vezes alguns ranços das pessoas, porque você coloca ali, olha, eu sinto muito, e isto que você está lendo, que você está dizendo que é isso, não é isso. Né? Então nós precisamos entender o contexto histórico, a época que foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, o que queria dizer. Tá? E isso é independente das interpretações mais esotéricas. A exegese é uma interpretação exatamente do que o termo dentro da oração, dentro do texto, dentro do contexto queria dizer. Então eu vou muito devagar para que as pessoas possam compreender, porque já aconteceu nesse mesmo vídeo que eu fiz do Salmo 23, me perguntarem se eu estava colocando em dúvida a fé das pessoas, ou que se eu não tinha fé, eu acho, né? Então não é nada disso. A exegese é muito séria, devagar, e nós precisamos compreender essas coisas sim. Ninguém vai deixar de amar a Hashem, porque o texto queria dizer uma coisa que não era bem isso. Aqui, em particular, nós vamos encontrar no começo já do Salmo 23, o Senhor, meu pastor, não faltará. Então eu faço questão que vocês vão lá no vídeo da exegese do Salmo 23 para compreender a diferença que isto faz não só no contexto, mas no sentido, no significado e na corroboração da fé quando nós dizemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isto não existe. Então, a minha dica é essa. Vão na playlist dos salmos do dia. Acompanhem lendo. Hoje eu não posso ler, eu não quero ler, eu sei lá, escuta o salmo. Quero sobre cura, sobre louvores, porque às vezes a gente lê e não sabe. Os salmos não eram a priori orações. Os salmos são para estudo mesmo, estudo muito profundo. Dá para tirar muita coisa dos salmos, aproveitar muitas coisas boas dos salmos, mas com o passar dos tempos nós fomos utilizando como orações. Então ele não é um oráculo, você não abre a Bíblia e naquele que cair, mas impressionantemente até assim funciona. Então nós vamos ter isso, a playlist dos salmos do dia, a playlist de cura, a playlist de proteção, não terminei, tem muitas ainda, de Parnassá, para o nosso sustento, vários tipos. Você vai lá devagarzinho, lê, que você vai achar, tanto a playlist quanto aquilo que você gostaria. Com relação a como ler, tá? Ler. Eu não sei hebraico, então você lê em português, lê em voz alta. Não posso ler porque estou num lugar onde eu não posso falar alto, aí você não lê, tá? Podendo ler, podendo escutar a sua voz, podendo olhar com os olhos o que você está lendo, toda essa mexida nos nossos sentidos, tá? Usar os 5 sentidos, tá? Os 5, quando eu digo, o que você quer dizer com os 5? Livros têm cheiro, e livros sagrados têm cheiro de sagrado, podem ver. Então você vai ler em voz alta. Ah, mas eu estou aprendendo hebraico, agora eu sei o que significam as palavras. Aprendendo, sabendo hebraico, você vai ler em hebraico, em voz alta. Super rápido, super rápido, super rápido. Eu vi os rabinos fazendo assim. Se você tiver a vontade de perguntar isso para um rabinão, eu sempre digo, não é rabininho, é rabinão. Ele vai te dizer o mesmo que eu estou te dizendo. Não há necessidade daquela coisa, daquela lida rápida, tá? Isso não demonstra nem mais devoção, nem menos. Então, nós vamos ler em voz alta, que nós possamos escutar a nossa própria voz e que nós possamos, com nossos olhos, enxergar o formato, a forma geométrica das letras hebraicas, porque elas têm um significado esotérico, um significado numerológico, da sua gemátria e muito mais. Então, para resumir, nós vamos sim ler os salmos, tá? Fiquem bem à vontade para procurar e se utilizar o quanto mais vocês puderem
da playlist do canal, tá? É para isso que existe o canal, para nós espremermos ele, e nos comentários fazermos perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, todo tipo de coisa, menos o xingamento, o resto pode tudo. Então eu vou colocar o Salmo 23 para que nós comecemos hoje sobre Lashon Hara. É um vídeo bem curtinho, por isso eu aproveitei para dar essas dicas agora, sobre a nossa declaração de fé. Vamos escutar o Salmo 23. Eu espero que dê para escutar. Esteja bom o volume. Salmo 23. O Eterno, meu pastor, não faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Prepara-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todo o sempre habitarei na casa do Eterno. Shalom. Isso aí. Esse é o Salmo 23. Quem não falta é Deus que não falta, não as coisas. Deus está conosco nos problemas, Deus está conosco nas festas, Deus está conosco em absolutamente todos os momentos da nossa vida, nos momentos difíceis e nos momentos fáceis, no regozijo e também no sofrimento. Ele está conosco e é Ele que não nos deixa, não as coisas. Bom, então vamos lá, Hafetz Haim. Lashon Hara. Ei, a velha e boa maledicência, né? Hoje é um vídeo curtinho, por isso que eu disse que eu aproveitei para dar essa dica sobre os salmos. E também não esqueçam que nós temos os salmos da nossa idade, nós temos os salmos do nosso nome, o salmo do nosso nome, e nós temos o Salmo 119, que é o do nosso nome, né, com as letrinhas lá, e significados maravilhosos. Todos eles têm aqui vídeo no canal, explicativo, para nós, quando a gente esquecer, voltar lá. Eu volto, eu mesma volto, porque a gente é humano, aí fica esquecendo as coisas. Então, vamos lá. Quem é Hafetz Haim? Para quem chegou agora e quer pular do dia 1 para o dia 7. Bom, Hafetz Haim a gente chama de pseudônimo, não sei exatamente como, alcunha, como é que a gente chama? Do Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen. Ele era a Cohen, e ele era maravilhoso, ele era fofinho. E ele fez o Sefer Hafetz Haim sobre Lashon Hara, leis proibitivas, sobre coisas proibitivas dessa nossa língua medonha, tá? E também escreveu sobre Shmirat HaLashon. Então, quem não conhece, é assim que o livro, Uma Lição a Cada Dia, dos senhores, agora eu vou ler aqui, ó, Shimon Finkelman e Yitzhak Berkovitz, tá? Escreveram, compilaram desta maneira. Do lado esquerdo, Lashon Hara, com a lei proibitiva, com o dia correspondente dos 2 ciclos, porque são 178 vídeos, né? Quando dá 178, nós chegamos exatamente em Tishrei, e de Tishrei em Nissan, e assim por diante. Nós começamos no meio do caminho, mas é assim que funciona. E o Sefer Shmirat HaLashon, correspondente ao dia 7. Então, nós vamos ler. Vamos lá. O short e mais algumas outras coisas que eu falei também sobre os salmos no short, mas aqui a frasezinha que foi dita. Quanto mais persistires em guardar a tua língua, mais fácil isso se tornará. Por quê? Porque a repetição leva à perfeição, né? O levantar leva a cair menos. Então, se você caiu, você levanta. Se você caiu, você levanta. Se você caiu, você levanta.
Não existe, não há a possibilidade, né? Nós acabamos com a possibilidade de cair e ficar no chão, de fazer Lachonará e se entregar. Como aquela ideia do homem mediano que não consegue passar 2 dias sem fazer Lachonará. Não interessa, nós continuamos o treinamento, tá? Essa é a insistência do Rabino Hafetz Haim. Esta é a insistência. Fez Lachonará de manhã, conserta, não faz à tarde. E nós vamos assim, a nossa vida, um treinamento para toda a nossa vida. E claro que vai existir pessoas que vão dizer que isso não é possível. Sim, isto é possível. Este grau que chegaram muitos sábios, tá? É para nós. Talvez não seja para nós ainda, mas é para todos nós. Então vamos ler questão de gosto, dia 7, sobre Lachonará. Parece que não há nada depreciativo numa afirmação sobre gosto. Dizer, não gosto de vinho seco, é uma descrição das preferências de quem fala, não uma avaliação crítica do vinho. Então aqui, já dando um adendo, eu não gosto desse vinho. Então o vinho é ruim? Ou é uma preferência sua? Ou é você que não gosta? Eu iria mais adiante porque eu sou metida. Alguém perguntou para você o que você achava do vinho? Talvez você tivesse que fazer Shmirat Lashon já na hora de dizer o que você acha, porque ninguém te perguntou. Mas se ninguém me perguntar, eu não posso falar? Não, você pode tudo, nós podemos tudo, mas será que nós devemos? Então ele continua dizendo, então, aparentemente, deveria ser permitido dizer que ele não gosta do estilo oratório de um determinado palestrante, não é? Se ele não gosta do vinho seco, já rebaixou o vinho, porque ninguém perguntou, não é? É uma interpretação, é uma sensação, é o gosto dele. Mas quando ele olha e diz, eu não gosto do jeito que esse aí está, a oratória deste palestrante, eu não gosto desse conteúdo, aí a gente precisa ser educados, né? Precisamos ser educados e pensar assim, sim, mas alguém te convidou? Sim, me convidaram. Sim, mas se você não gosta, por que veio? Se você não gosta, por que assiste? Se você não gosta, não significa que seja ruim. É o seu gosto, é o seu olhar sobre o objeto da crítica, não o que o objeto realmente significa ou é, né? Então ele diz, né? De fato, porém, essas afirmações são geralmente proibidas. Veja, parece inocente, mas é proibida. Pois elas implicam que quem fala carece de eficiência. Quem fala é que carece de eficiência. Não lhe foi perguntado, e mesmo que o fosse, não gostar de algo, não gostar de alguém, não nos dá o direito de dizer que não gostamos, porque nós podemos só então guardar para dentro. Pensamento já é uma coisa ruim, mas já guarda é melhor, né, do que trazer a língua. E não significa que isso que nós manifestamos que não gostamos seja de fato ruim ou incompetente, como o orador, ou pobre, como o conteúdo. Nós é que achamos isso. Então essa é a proibição do dia 7. É curto, gente, olha aqui, ó. É mega curtinho e é repetitivo. Todo Lachonará é repetitivo. Então todo treinamento em cima daquilo que se repete é repetitivo também, né? Porque é assim que nós aprendemos, que nós treinamos e que nós detectamos que o fizemos. Porque se nós sequer conseguimos detectar que fizemos Lachonará, que falar que esse vinho, eu não gosto desse vinho, se nós conseguirmos detectar isso, é um passo para resolvermos essa questão de falar o tempo todo Lachonará, sobretudo. Porque quando ele usa exemplos aqui, são exemplos práticos, mas nós podemos colocar em todas as coisas da nossa vida, tá? Inclusive sobre as pessoas, inclusive sobre os lugares, sobre as atitudes do próximo. Então agora vamos ler então Sefer Shmirat Lashon, quebrando os maus hábitos. Esse, vamos chamar de subtítulo, vem
ele vem englobar, ele vem de encontro justamente com o que nós dizemos. Porque na maioria das vezes, quando nós não somos Erechaim, porque lembram os 3 tipos de pessoas de uma comunidade? Os Tzadikim, os Benunim e os Erechaim. Os Erechaim são os maus, né? Os Rachás, é mal mesmo, é aquele que é maledicente mesmo, né? Para nós chegarmos a sermos Tzadikim, né, nós precisamos treinar e nós precisamos cuidar, reformular o quê? Os nossos hábitos. Porque muitas vezes é hábito da pessoa falar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você viu fulana, eu não quero falar, mas assim, a verdade tem que ser dita. A verdade não tem que ser dita porque você não é dono da verdade. A verdade tem que ser dita. Ela isso. Ele aquilo, sabe? São hábitos que nós criamos. E o lugar mais importante para nós aprendermos a termos bons hábitos é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Às vezes a gente faz coisas dentro da nossa casa ou conversa com os familiares sobre alguém, acha que não tem problema nenhum. Eu estou dentro de casa e eu estou falando só para você. É só para você que eu estou falando. Eu já fiz isso, viu? Nossa, me arrependi tanto. Eu só estou falando para você. Quando eu vi, eu estava falando na rua também. Porque é hábito. Então nós precisamos treinar e adquirir bons hábitos. Bons hábitos. Estou colocando minha garrafinha no chão. Eu não sei se é essa aqui. Eu já não tenho conhecimento se é pecado, mas a minha água está no chão. Então vamos ler Quebrando os Maus Hábitos, que é o que nós vamos fazer. Já estamos fazendo. Na realidade, não há base nenhuma para a argumentação de que a pessoa mediana não pode evitar as palavras proibidas durante mais de 1 ou 2 dias. Quem vem acompanhando os dias de forma correta, tá? De forma ordenada, viu que no dia 6, dia 5 nós falamos justamente aqui no Shemirat Halashon sobre uma pessoa, um Benunim, uma pessoa média, não conseguir passar sequer 2 dias. E aqui ele está dizendo que na realidade não há base para argumentação sobre isso, tá? Nenhuma. É fato comprovado que quanto mais tempo uma pessoa persistir em vigiar a sua língua, mais fácil isso se tornará. Alguém de vocês toca piano? Você é uma daquelas pessoas que não nasceu lá, não é uma encarnação do Beethoven, né? Não é uma encarnação, uma reencarnação de Mozart. Você precisa ir na escola de piano, com a professora de piano, aprender as notas, aprender a pauta, aprender a escrevê-la, depois aprender que o dó do piano é esse desenho, o ré, aprendeu sobre o dó do meio do piano, aprendeu as escalas e tudo mais. Você é uma pessoa assim? Neste sentido, Benunim, média? Pois é. Quando você começou, né? Estou falando para você como se você tivesse feito, depois eu posso falar sobre mim. Então, quando eu comecei, dó, ré, mi, fá, fá, dó, ré, ré. Era muito devagar. O que faz com que a perfeição chegue ou se aproxime da maneira mais perfeita a sua melhor versão? Não do mundo todo, a perfeição é Hashem, mas a sua perfeição na música, no piano. Eu digo no piano porque o piano precisa de treinamento todos os dias. É o tipo de instrumento diferente do violão. O violão, a gente aprende o violão e não sei por que cargas d'água, a prática nos dedos ela vai embora. Mas a gente consegue tocar. O piano você precisa reconhecer a partitura, reconhecer no piano, entender o ritmo e fazer, né, mexer os dedinhos e fazer tudo isso junto. Então o piano é um instrumento que deve ser treinado todos os dias. Você começa com uma peça de piano e sai uma porcaria, porque primeiro você tem que tirar a música. A gente chama assim, né? Aí eu tenho que tirar essa música. Aí você tira a música.
Tirar significa ler toda a partitura, já leu toda e já conseguiu tocá-la inteira. Horrivelmente, mas você chegou até o fim. E depois você vai fazer o quê? Repetir. E depois você vai fazer o quê? Repetir e repetir e repetir e repetir todos os dias. Um único dia, estou falando de Benolino, estou falando de pessoas que não são a reencarnação de Mozart. Um dia somente que você não treine, isto vai dar ruim. Vai sair ruim, você não sabe mais onde é a tecla, você não sabe. Então, tudo na nossa vida, para criarmos um hábito bom e para aquele hábito bom se aperfeiçoar dentro do nosso tamanho, do que é perfeição, dentro do que nós podemos fazer, tá? Não é a perfeição final, tá? Todo esse hábito é devagar, é repetitivo, é todos os dias para todas as coisas boas. Para as coisas ruins também. Quanto mais Lachonará você faz, mais Lachonará você vai fazer. Então nós estamos treinando não fazer. Espalhar boatos é um hábito, ouviu? Espalhar boato é um hábito. E incrivelmente, os hábitos difíceis, os hábitos bons, né, são muito mais difíceis. A pessoa quer fazer uma dieta, mas ela tem aquele hábito de tomar aquele refrigerante. É um hábito que virou um vício. É um vício que virou uma escravidão e tudo mais. É tão mais fácil fazer Lachonará, é tão mais fácil tomar um refrigerante do que simplesmente começar a guardar a sua língua, a tomar água no lugar do refri e tudo mais. E o Yetzirará é muito poderoso e ele é forte. Então nós precisamos estar alerta todos os dias nos hábitos, daquilo que parece inocente. E os hábitos, com o passar... espalhar boatos é um hábito. E os hábitos, com o passar do tempo, tornam-se parte da natureza da pessoa. Essa parte é aquela história que eu disse sobre não falar em casa. Às vezes são os filhos. Você diz, tem lá um problema, às vezes político, às vezes não fale tal coisa porque tem censura, sei lá, esse tipo de coisa que estão acontecendo. Você fala para o seu filho, olha, filho, não fale isso, sabe? Não vamos comentar, mas eu estou comentando só assim, quando ele se tocar, ele está falando na rua. Então, nós vamos precisar de formar e enraizar estes bons hábitos dentro de casa, para nós não sairmos falando na rua. E sofrermos as consequências práticas, mundanas e, já sabemos, né? Aquelas que perduram de vida após vida. Mas os maus hábitos podem ser quebrados, especialmente quando a pessoa percebe que um determinado hábito envolve muitas proibições da Torá e é descrito pelos nossos sábios nos termos mais severos. Aqui é uma belíssima dica, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que determinado hábito, nós vamos perceber, tá? Ele é a proibição da Torá. Então, como antes, quando nós estávamos falando de Lachonará, você primeiro precisa perceber, ter a percepção. Isto é proibido na Torá, por exemplo, é proibido. Então não diz respeito se você acha que não está falando nada demais, não diz respeito a você achar que esse hábito não é mau. Ela é um alerta, ela é aquele giraflex, sabe? Ela é um sinal de alerta, a percepção. E se isto está proibido na Torá, por certo, isto é Lachonará. No caso aqui, Lachonará, por certo, se é proibitivo, não é para fazer. Então, essa percepção. Porque muitas vezes, muitas vezes a gente vai ajudar alguém, por exemplo, tá? Tentar ajudar alguém, um viciado, vamos dizer o viciado e viciadão lá, em droga. Você vai tentar ajudar. Naquele momento, tá? Nem ele tem a percepção de que precisa de ajuda. Aqui, quando nós falamos de Lachonará, nós temos um manual de instrução. O manual de instrução é a Torá. Então, se está proibido lá, você já liga o pisca de alerta, não é mesmo? Bom, essa percepção unida a um pouco de cuidado consegue grandes resultados, tendo coerência, discernimento do que é o que não é, esses bons hábitos, este começo, né? E este
Cuidado diário com as palavras. Diário, o tempo todo, vigiando. A pessoa que falava o que lhe viesse à cabeça, sem vacilar nenhum momento sequer, agora vai pesar as suas palavras antes de expressá-las. Porque agora ela já teve a percepção de que isso é uma proibição da Torá. Então ela falava, agora ela vai pensar 2 vezes. Não devemos ficar frustrados se após termos resolvido evitar palavras proibidas, a nossa tendência para o mal ganhar a batalha. E falarmos lachonará. Veja bem a palavra que ele usou aqui, é batalha. Batalha não é guerra. Vamos de novo. Caímos, levantamos. Fizemos lachonará, vamos fazer shmirat lashon. Apesar de isso acontecer muitas vezes, não devemos nos desesperar. Pelo contrário, precisamos fortalecer-nos para evitar a fala desrespeitosa e perseverar. É assim que devemos comportar-nos a vida inteira. Então nós não vamos nos desesperar. Existe uma coisa que é boa quando nós ficamos quase nos desesperando porque fizemos lachonará, porque esta é a prova de que nós tivemos a percepção que é necessária para não repetir. Porque quem não percebe vai repetir e vai ficar chateado com você se você admoestar. Vai ficar chateado conosco se nós dissermos, não quero participar desta conversa. Você tem maus hábitos, você precisaria modificar, porque além de tudo nós também estaremos fazendo lachonará. Então, nos desesperarmos quando falamos uma maledicência, puxa vida, eu não acredito que eu falei isso. Poxa, significa que aquele botão de alerta está ligado. E que nós temos a percepção e detectarmos que estamos fazendo lachonará é o primeiro passo para não repetir. E para consertar esta porcaria que é falar mal dos outros, mal das coisas e abrir a boca quando não é perguntar. Como falar se o vinho é bom ou não é bom. Não perguntei se você não gosta de vinho seco, compre vinho molhado. Compre. Não gosta de sauvignon, compra cabernet. Não gosta de vinho, toma suco de uva. Sabe, guarda para ti. Bom, e quanto ao palestrante, não vá à palestra. Não consuma um conteúdo onde você fica colocando energia negativa para a pessoa, além de tudo. Dizendo, nem gosta, até gosto um pouco dela, mas não gosto do conteúdo. Eu gosto do conteúdo, mas ele... Hello, né? Bem óbvio essas coisas. E como a gente faz de novo. Por isso que o livro é bem grosso. Olha aqui, ó. Nós temos tudo isso aqui, ó. Para trabalhar. Esta é a intenção da afirmação da Torá às finas. Devemos sempre despertar nossa boa inclinação para vencer nossa inclinação para o mal. Por quê? Porque na escuridão nós precisamos fazer o quê? Acender uma luz. Todos já sabemos disso. Então, se a luz for pouca, nós acendemos mais. Se tiver 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, uma baita de uma fluorescente, nós vamos acender mais e mais luzes. Então, nós vamos fazer o quê? O que é isso? Nós vamos despertar a nossa boa inclinação para vencermos a má inclinação. Não tem como vencer. Tem como vencer, sim. Tem como vencer. É aqui que nós aprendemos para virar luzinha depois. Mas é aqui o lugar. Devemos estar sempre preparados para a batalha e não desanimar nunca por nenhum fracasso. Novamente ele usou a palavra batalha. Batalha. Aquilo que algumas pessoas chamaram de conflitos. Lá na faixa de Gaza, lá não foram conflitos, lá é guerra mesmo. Né? Vamos ser bem sinceros. Conflitos, batalha ele usou aqui. Então não é a guerra, não está perdido. Não está perdido. Nenhum fracasso. Por nenhum fracasso. Com o conhecimento do que a Torá exige de nós e a determinação correta, os nossos esforços acabarão tendo sucesso. E aqui termina a Shmirat Lashon, e essa última frase, ela é comum, familiar a nós, que somos danadinhos estudiosos da Torá. Então, vou ler de novo. Com o conhecimento do que a Torá exige de nós, os preceitos, os 613 para os judeus, os 7 com as suas ramificações, que são muitas, para nós de Bnei Noach. Então, esses preceitos,
quando nós os conhecemos e determinamos, temos a determinação correta, os nossos esforços acabarão tendo sucesso, mais cedo ou mais tarde. Nesse caso aqui vamos ficar com o mês. Não foi muito cedo porque já não somos criancinhas, mas não é tarde porque nós estamos caindo aos pedaços. Então nós estamos no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, que é Shmirat Lashon, guardar a sua língua. Sábios não costumam ficar falando, por isso eu sei que estou bem longe disso. Nem mesmo coisas boas, mas eles falam na hora certa, a coisa certa. O silêncio mental, o silêncio da língua, esse silêncio faz com que nós coloquemos cada coisa no seu lugar, pensemos antes de falar. Então, obviamente, pensamento, fala e ação. Quando chega na fala, chega limpo, porque nós estávamos silenciados, pensando exatamente no que e no porquê nós gostaríamos de falar aquela determinada coisa. Então este foi o vídeo de hoje, Salmo 23, vou deixar no final, primeiro só abre para o YouTube, depois eu edito essa tela final, colocar ali sobre a exegese, vou fazer outros vídeos de exegese, mas preciso pensar muito bem a maneira como falar para que não magoar algumas pessoas, para não interferir na fé de algumas pessoas, mas realmente algumas coisas, e não poucas, que estão escritas no livro sagrado, não querem dizer exatamente aquilo que o nosso coração, que a nossa emoção quer ler e quer ouvir. Então nós precisamos respeitar a época, as orações, o texto e o contexto da palavra com o seu significado, seja ele único ou seja ele vários, ambíguos, vários significados às vezes. Espero que vocês tenham gostado, curta, comente e compartilhe com quem você gostaria que soubesse sobre essas coisas, com quem você gostaria que fechasse a sua boca, com quem você gostaria que não dissesse se o vinho é bom ou não, porque afinal de contas está na sua casa, você o convidou, que beba o vinho que tiver. Tenham um ótimo dia a todos vocês. Hoje nós vamos ler o Salmo 3. Vou ler o Salmo 3 porque, por coincidência, que hoje os vídeos não são mais todos os dias, como antigamente, hoje é dia 3 de Adar 2. Lembrando que Purim está chegando. E o vídeo que nós pretendemos fazer aqui é para nós, Bnei Noach. O que nós podemos fazer nesse dia? Sem nos pressionarmos, sem nos cobrarmos demais, mas o que nós podemos fazer? Com mais facilidade para aproveitar este dia, para celebrar esta vitória inacreditável do povo judeu lá na Pérsia. Tá? Vamos lá então, Salmo 3. Salmo de Davi. Quando fugia de Absalão, seu filho. Ó Eterno, tão numerosos são os meus adversários, tantos são os que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, para ele não há salvação do Eterno, mas tu, meu Deus, és um escudo a me proteger, és minha glória, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Minha voz clamou ao Eterno, e ele, em seu santo monte, me atendeu. Deitei e adormeci, mas acordei, porque o Eterno me sustentou. Não temerei a multidão de povos que de todos os lados se juntaram contra mim. Levanta-te e salva-me, ó Eterno, meu Deus. Feriste o rosto de todos os meus inimigos e quebraste os dentes dos pecadores. A salvação provém do Eterno, que sobre teu povo recaia tua bênção. Shalom.